Agora vamos para a parte 3 da nossa aula, a parte final. Vamos falar sobre visualização de CNNs, visualização de redes neurais convolucionais. E a gente vai fazer isso porque a gente quer tentar entender um pouco o que elas estão aprendendo. Então, bora lá. Essa ideia de visualizar o que a rede está aprendendo, de entender o que ela está aprendendo, ela faz parte de um campo maior chamado interpretabilidade. Esse campo ele é ligado à aprendizagem de máquina como um todo, não só a aprendizado profundo. E a pergunta central dele é por que, dado um modelo e uma entrada, ele gera uma saída. Ele gera aquela saída específica. Se a gente olhar aqui para redes neurais, a gente seria porque dado uma rede, porque uma dada rede vai gerar uma saída para uma certa entrada. E assim, esse campo ele é muito interessante, ele é bem importante, mas ele também é bem complexo, porque na pergunta central dele a gente já entra numa dificuldade, que é o que a gente quer dizer com essa pergunta? O que é que essa pergunta realmente quer dizer? Como assim? A resposta mais óbvia dela é que se eu te entregar a entrada representada numericamente e eu te entregar a rede neural como sendo uma função, como sendo multiplicação de matriz, seguida de uma ativação, outra multiplicação de matriz, ativação e assim diante, vai gerar aquela saída. É isso. Você realmente computa, se você quer computar manualmente, vai em frente e vai gerar aquela saída. Essa é a resposta mais óbvia, essa é a resposta mais direta, e é uma resposta que está certa, mas é uma resposta totalmente não interessante, porque você não falou nada. Você está basicamente dizendo, isso é assim porque é assim. Então, a gente tem que se perguntar o que é essa pergunta mais especificamente. Como é que a gente consegue, vamos dizer, eliminar as respostas óbvias e tentar procurar algo que seja mais do que a gente quer. E um jeito de pensar nisso seria, nos dê uma razão, vamos dizer, humana, para que essa entrada gere essa saída. E agora a gente vai no ponto que isso realmente é uma pergunta mais interessante, que vai forçar respostas mais interessantes, mas talvez ela não seja uma pergunta que faça tanto sentido. Ela pode não estar tão bem informada, porque, por exemplo, até a gente, como ser humano, tem dificuldade de falar essas coisas. Se eu te dou uma foto de um animal, de um cachorro, e eu pergunto, por que isso é um cachorro? E você vai começar, ele é peludo, ele tem 4 patas, ele tem esse tamanho aqui, e aí você vai dizer um tamanho entre um chihuahua e um mastiff tibetano. E até agora você está descrevendo que também pode ser um raposo, você está descrevendo, na verdade, vários caninos diferentes. Então, até para nós, seres humanos, é difícil a gente lidar com essa questão de interpretabilidade. Quando um juiz decide na verdade, um júri decide algo num tribunal, quando um médico ele faz um diagnóstico, muitas vezes não existem explicações tão específicas. Muitas vezes vem muito mais de intuição do que de uma coisa que eu consigo te quantificar e te explicar. Então, assim, é um campo que é interessante até do ponto de vista de qual o real propósito dele. E qual a importância? Beleza, então é um campo que a gente tem mais ou menos noção do que ele quer, entender exatamente o que ele quer já é por si só um desafio, mas por que a gente se importa com ele? E o ponto é, primeiro, as pessoas estão usando agora algoritmos de aprendizado de máquina, muitas vezes aprendizado profundo, para muitas coisas. Então, estão querendo usar para fazer diagnósticos, para tomar decisões médicas, ou para tomar decisões legais, ou para escolher quem vai receber um crédito, um empréstimo ou não. E essas decisões elas são muito importantes. E essas decisões a gente não pode só pegar um modelo que completamente caixa preta e fazer o que ele está mandando sem se perguntar o que está acontecendo lá dentro. Essas decisões elas podem podem ser em questão de vida ou morte. E a gente fazer isso sem ter noção de por que a gente está fazendo isso é algo muito complicado, é algo muito perigoso. Outro ponto é identificar e remover preconceitos em um modelo, em uma rede neural. Então, assim, existem muitas fontes de preconceitos que terminam encodados na rede neural. Às vezes, a tarefa que você está fazendo por si só, ela é uma tarefa que ela é preconceituosa. Às vezes, o seu conjunto de dados ele já está lidando com preconceitos da nossa sociedade, porque ele foi gerado por nós e nossa sociedade ela tem muitos preconceitos, então esses preconceitos vão estar encodados no nosso conjunto de dados. E a rede neural, muitas vezes, ela termina aumentando, ela termina tornando esses preconceitos ainda mais fortes durante o aprendizado. E é interessante a gente conseguir identificar eles, identificar que, por exemplo, quando eu passo uma foto de uma pessoa para tentar tomar uma decisão, se a rede está usando a raça dela para tomar essa decisão.
E muitas vezes, e assim, se a gente consegue identificar, o ideal é que a gente de alguma forma consiga remover isso da rede. Que aí entra também no ponto de como que a gente faria isso. Existem vários métodos para fazer o que eles chamam de debiasing da rede. E uma outra questão também importante é a questão do avanço científico, porque a gente não entende muito o que essas redes estão fazendo. E às vezes fica até meio complicado a gente pensar como que a gente vai avançar a partir daqui, se essas coisas são só um bocado de matemática, de multiplicação de quantidade absurda de números, sem a gente entender onde que isso está indo, onde que isso vai. Se a gente entender por que uma escolha ajudou ou piorou uma rede neural. Então a gente conseguir interpretar o que é que ela está aprendendo, a gente conseguir entender por que ela gera certas saídas, pode nos ajudar a entender o que é que determinadas escolhas da arquitetura da rede influenciam ela. Beleza. Então, vamos lá. Tendo esse campo extremamente amplo, vamos agora dar um zoom imenso para o caso só de visualização de redes neurais convolucionais, de 100 ends. Então, nós temos aqui 3 métodos que a gente vai falar, existem mais métodos, mas esses 3 eles são mais clássicos e são mais simples a gente explicar aqui para o começo. O primeiro deles vai ser gerar uma imagem que maximize o score de uma classe. Então, eu vou pegar uma rede e eu vou dar uma classe para ela, e eu vou gerar a imagem que, se eu passasse para essa rede, ela ia gerar o maior score possível para aquela classe. Não é possível, a gente vai gerar uma otimização até o momento que a gente decide parar. Então a gente vai criar imagens progressivamente com um score mais alto naquela classe. Mapas de saliência, eles também vão ser interessantes para a gente tentar entender quais pixels estão gerando quais pixels são responsáveis pela classificação. Essa é a ideia geral por cima deles, nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes já já. E por fim, visualizar a ativação de feature maps, né? Então a gente tem esses mapas de características, que eles são gerados lá pelos nossos kernels, e a gente pode querer visualizar o que está ativando eles na nossa rede. Então, primeiro, gerar imagens. A gente tem 2 papers sobre isso, que a gente vai falar um pouco. Esse primeiro, que é mais antigo, ele usa ascensão de gradiente. Então, em vez de a gente usar gradiente descendente, a gente usa o oposto, a gente tenta aumentar o valor do gradiente para gerar uma imagem que maximize o score daquela classe. Então ele realmente faz isso. Ele vai pegar uma imagem, ele vai passar pela rede, e aí depois ele vai pegar o gradiente disso, e ele vai somar o gradiente à rede. Ele vai pegar o gradiente em relação à imagem, e ele vai somar esse gradiente à imagem. E aí ele passa essa nova versão da imagem, que teve essa soma do gradiente, e aí novamente ele vai gerar uma saída, vai ter um gradiente em relação à imagem. Note, o gradiente não é em relação aos pesos da rede, é em relação à imagem, e você soma novamente. Você vai fazendo esse processo iterativo, e à medida que você vai fazendo ele, o score que a rede está dando para aquela imagem, para aquela classe, ele vai crescendo. Então, nesse exemplo aqui, terminou gerando essa imagem aqui, que ela é uma imagem que a rede classifica muito alto como sendo dumbbells, é aqueles pesos de academia. Aqui é uma que ela classifica muito alto como sendo uma xícara. Aqui como sendo um dálmatas. Se você der um zoom aqui, você vai ver muitos olhos e narizes, e é algo bem perturbador. Mas isso faz sentido com aquilo que a gente falou sobre a falta de visão global, né? Para a rede você ter várias coisas que parecem o rosto de um dálmata, ela aumenta muito a chance daquela imagem ser um dálmata, né? Então, por isso que essas coisas meio perturbadas, meio estranhas aparecem, pela a falta de visão global que a rede tem. Então, assim, já com esse paper, a gente já vê essa ideia, a gente já vê essa noção que a gente está entendendo um pouco melhor a rede, que a gente está entendendo que ela vai somando esses filtros sem se preocupar tanto com a estrutura global. Então, isso aqui ele já nos permite entender um pouco mais do que está acontecendo, qual é o aprendizado que essa rede está tendo. Mas resolveram fazer um outro jeito de analisar essa questão de geração de imagens, que é: essas imagens anteriores, elas são, além de perturbadoras, elas não têm muito a ver com... Elas não são algo que um ser humano consiga entender tanto. E o que eles queriam agora era tentar gerar uma imagem parecida com a imagem natural, parecida com a imagem que nós, seres humanos, estamos acostumados, mas que representa o que para a rede realmente é aquela classe. Ela vai ser uma coisa que gera um score extremamente alto na rede para aquela classe, mas ela vai se parecer com a imagem humana. Então eles combinaram 2 métodos. O método anterior, mas eles usaram um gerador de imagens. Então isso aqui
é um gerador de imagens que ele foi treinado previamente para ele ser capaz de gerar imagens naturais. Então, na verdade, ele recebe uma coisa que é um código. Esse código nem sempre é muito interpretável, mas imagina ele como sendo um vetor. E aí, a partir desse vetor, ele aprende a gerar imagens naturais, imagens semelhantes ao que a gente vê normalmente. Isso aqui a gente vai ver daqui a algumas aulas sobre GANs e VAEs e outros métodos para a gente fazer essa questão de aprender a gerar imagens naturais. Então, essa rede ela gera imagens naturais, ela não vai gerar uma coisa bizarra como essa, ela vai tender a gerar imagens que seres humanos tiraram fotos, coisas do tipo. E aí, depois disso, ele pega essa imagem gerada e passa pela rede. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser feita a mesma coisa, só que agora vai ser computado o gradiente não em relação a essa imagem, mas em relação ao código. Então, eles pegam o código, geram uma imagem, a imagem passa pela rede, computa o gradiente para tentar aumentar uma dada classe, e agora a gente volta lá para o código e soma esse gradiente. Então, assim, a gente está modificando esse código. Como esse código, ao passar por essa rede, ele vai gerar uma imagem natural, a gente não tem como a gente ter esse problema de gerar essas imagens que não tem nada a ver com uma imagem normal. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar modificando o código para tentar fazer com que ele maximize o score dessa imagem que é gerada bem aqui. Ok? E aí a gente consegue ver os resultados disso. Então, por exemplo, isso aqui é o que para a rede que eles testaram era uma mesquita. Isso aqui para a rede é a imagem que mais representa uma mesquita. Isso aqui é para um certo pássaro, isso aqui é para um batom, um cheeseburger e assim em diante. E assim, de novo, a gente ainda vê que por mais que a gente esteja adicionando esse viés indutivo de imagens naturais, as imagens aqui ainda são um pouco bizarras, né? Assim, você consegue ver, esse cheeseburger não é exatamente normal. Isso aqui é para ser uma jarra d'água e você vê que tem alguns artefatos, algumas coisas que não são tão... Tem uma sensação meio de sonho, né? Esse sapato de corrida que também não parece tanto. Então, aqui a gente tem imagens que são mais entendíveis para os seres humanos, de o que seria uma imagem que essa rede classificaria como sendo o arquétipo daquela característica, daquela classe, quer dizer. Mas você ainda vê que elas são um pouco estranhas. Isso aqui ainda nos mostra um pouco dessa noção que essas redes, às vezes, elas estão aprendendo algumas coisas que não são exatamente só a classificar aquela imagem. Elas estão aprendendo algumas outras características, algumas correlações espúrias que não importam de verdade. E o paper ele fala sobre uma classe de cachorro. Infelizmente eu não consegui encontrar a imagem, mas ele disse que quando você treina a rede com isso, termina saindo só uma bola de pelo com vários pés e olhos, de qualquer forma. Então, assim, por mais que a gente tenha forçado essa ideia de imagem natural, a rede ainda tem essa coisa que, para alguns casos, ela não aprendeu o cachorro, ela aprendeu aquela textura de pelo do cachorro e algumas coisas extras, como os focinhos e tal, e resolveu que, ok, se tiver essa textura e esse focinho, ele é um cachorro, e não importa exatamente o formato. Então, quando a gente termina fazendo isso, a gente consegue, vamos dizer, diagnosticar essa parte que a rede ela não aprendeu o formato do cachorro. Ela aprendeu mais a questão de ter uma certa textura e algumas poucas características adicionais. Outro método é o mapa de saliência. O mapa de saliência é um conceito mais geral que vem de visão computacional. E ele é um mapa que ele vai mostrar características únicas de cada pixel. Para a nossa aplicação aqui, a característica na verdade vai ser... A gente vai meio que ranquear esses pixels por o quão importante eles são para gerar a classificação. Então a gente vai pegar o gradiente novamente da imagem em relação à classe e a gente vai colocar o valor desse gradiente em cada pixel. Então, por exemplo, para essa imagem aqui, esses pixels eles são os mais importantes para gerar a classificação de macaco. E aqui esses pixels são os mais importantes para gerar a classificação de boi. E uma coisa interessante que eles fizeram foi usar esses pixels para fazer localização de objetos. Então aqui você consegue ver que eles geraram um mapa de saliência e usando um outro algoritmo de segmentação com esse mapa de saliência como entrada, eles conseguiram separar o animal da imagem. Então não só eles conseguem classificar a imagem, como eles conseguem separar o foco da imagem. Eles conseguem separar o objeto dela, fazer uma segmentação.
No caso, uma localização, perdão, de objetos. Então, essa aqui é um outro método de você interpretar e ele ajuda, em geral, você a entender o que é que naquela imagem está gerando essa classificação. O mapa de saliência tem algumas fraquezas, existem estudos mais a fundo sobre isso, mas eu recomendo ir atrás deles, não acho que seja no escopo a gente detalhar tanto sobre cada método. E por fim, a gente tem esse de visualizar a ativação de feature maps. Então, bora lá. Primeiro, vai ser necessário o uso de uma rede deconvolucional. A rede deconvolucional, ela é basicamente a rede convolucional, mas ela usa camadas que são o oposto da convolução. Na convolução, a gente tinha um filtro que você multiplicava por uma janela e gerava uma saída. Na deconvolução, seria equivalente a você ter um filtro. Você vai pegar uma saída, multiplicar por cada elemento desse filtro e gerar uma janela na saída. Então, antes você tinha uma janela que era multiplicada por um filtro, gerava um cara de saída. Agora você vai ter um filtro que você vai multiplicar um cara por cada elemento dele e gerar uma janela como saída. Então, a ideia é que, dada uma imagem e um feature map, você vai gerar qual padrão levou à ativação daquele feature map. Então, você tem aquele feature map que ele aprendeu a detectar alguma característica e a gente quer saber qual parte da imagem terminou levando a essa detecção, terminou levando a essa ativação daquele feature map. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai associar uma rede deconvolucional a cada uma das camadas. A ideia é que essa rede ela esteja fazendo o oposto do que a rede fez até agora. Então, você vai ter a rede ela vai começar com entrada, e aí vai vir uma convolução, um pooling, alguma instrução de ativação nesse meio. E para cada uma das camadas, a gente vai ter como se fosse o que aconteceu até agora ao contrário. Então, ela tentaria inverter a transformação que foi feita na nossa imagem até agora. Ela tentaria pegar essa nossa representação de nível mais alto e trazer de volta para a representação original dos pixels. Então, o que a gente faz? Para um dado feature map, a gente vai pegar uma imagem, a gente passa ele pela rede até chegar nesse feature map. Chegando lá, sempre que a gente tem um feature map, a gente na verdade tem vários outros acompanhando ele, né? A gente acabou de passar por uma camada convolucional com vários filtros, geramos vários feature maps. Então você manda zerar todos os outros, você só deixa ele com um valor diferente de zero. E agora a gente usa essa nossa rede deconvolucional, essa rede que é o oposto da nossa rede original, e passa esse filtro como entrada. E aí a saída dela, como a ideia dela seria meio que reconstruir a imagem, mas agora a gente só tem a ativação daquele filtro, o que ela termina fazendo é reconstruindo só a parte da imagem original que ativou aquele filtro. E a gente consegue ver aqui, esses caras eu acho que são da quarta camada da rede neural que eles experimentaram, e você vê que, por exemplo, para esse filtro aqui, ele é um filtro meio que de reconhecer cara de cachorro. Então, quando você passa essa imagem aqui por todo esse processo, o que sobra é só mesmo aqui o contorno da face desse cachorro. E a mesma coisa, esse é o mesmo filtro. Para essas várias imagens, você vê que o que ele está identificando basicamente é meio que o rosto do cachorro, ou pelo menos uma seção do rosto centrada no focinho dele. Aqui você vê um detector mais de meio que de curvas e basicamente um detector de curvas. Aqui um detector de círculos concêntricos. E eu não tenho certeza que exatamente seria isso. Acho que rodas. Aqui é um detector mais de rodas. Então, a ideia é que com isso aqui a gente consegue ver, para aquele feature map, o que é que está gerando ele, o que é que está fazendo ele ter aquela ativação. Então, isso é um pouco relacionado à ideia de mapa de saliência que a gente teve agora há pouco, só que ele é focado mais nos feature maps dentro da rede, e não na classificação final dela. Ok, e para entender mais, eu acho que vale a pena ler os artigos que foram citados aqui, as fontes de cada uma das imagens. Ler artigos do Distill. O Distill ele é algo semelhante a um jornal de artigos de aprendizagem de máquina, aprendizagem de máquina mesmo, com um foco maior em visualização, e ele tem muitos artigos interessantes sobre visualização de características. Esses dois eu acho bem legais, que é o Feature Visualization, que vai falar sobre basicamente esse que a gente falou agora, algumas fraquezas e tal, e esse outro que é uma thread, que vão ser vários artigos, e esse daqui ele é bem interessante, ele está saindo agora, eles estão publicando vários dentro desse conjunto aqui de artigos, cujo foco é justamente entender o que é que os neurônios de uma rede neural estão aprendendo. Então esse daqui também é muito interessante. E sobre aprendizado
dessa parte da nossa aula como um todo melhor, recomendo novamente que pratique. Então, mesma coisa que a gente falou na aula anterior, aulas práticas, Kaggle, projetos, faça eles, foque nisso, para tentar pegar mais experiência com redes neurais, para tentar mais intuição, mais habilidade de codar elas sem ter problemas, tentar entender os seus erros, quais são esses principais erros, por que você faz eles, eu estou tendo problema com... Eu esqueço de zerar o gradiente no PyTorch, se você está usando PyTorch. Eu não estou sabendo escolher uma métrica correta, eu coloco a métrica errada, eu estou colocando a função de a loss errada e tal. Então, assim, tentar entender quais são os erros, depois tentar entender o porquê que você está fazendo eles, o que você está esquecendo, e depois tentar corrigir. Então, de algum jeito, ver o que é que você está errando. Uma coisa que você pode fazer no começo é realmente fazer uma listinha de passos, de erros que você geralmente comete, olhar para eles, até você se acostumar a não fazer mais eles. Então, também é legal para pegar prática mesmo. Ler artigos é bem importante para aprender mais. Aqui eu estou recomendando um. A gente viu várias arquiteturas na segunda aula, então ir atrás dos artigos delas também é algo muito interessante. Discutir, então grupos de estudo, professores, procurar amigos, alguém para você discutir sobre isso, para você falar suas ideias, para a pessoa falar as ideias dele, você falar suas dúvidas e assim diante. E por fim, experimentar. Então, tenha ideias, teste elas, é muito importante. Isso aqui pode levar a uma aplicação legal. Por exemplo, a gente acabou de ver muito sobre visualização de imagens. Agora, o que acontece se eu passar uma imagem que não é nenhuma das classes? Eu pego uma imagem de uma imagem real, mas eu passo uma que não é de nenhuma das classes e peço para ver o mapa de saliência, peço para ver a ativação dos feature maps. O que vai acontecer ali? Se eu pegar uma imagem completamente aleatória, o que acontece? Já adiantando, muitas vezes, se você passar uma imagem aleatória, a rede neural ela ainda vai colocar tipo 80% de chance daquilo dali ser um leão marinho, daquilo dali ser um órgão. Então, assim, a rede ela tem essas coisas meio loucas, isso é o que a gente chama de falta de calibração nela. Aquele resultado final, quando você diz que é uma probabilidade, tem uns probleminhas. A gente diz 80% de chance, ela não tem nenhuma garantia daquilo. Então, mas se ela está gerando esse 80% de chance, o que está ativando ali dentro? O que está levando ela a ter tanta certeza daquilo? Será que quando eu passo esse ruído, eu gero uma imagem aleatória, só ruído mesmo, passo pela rede, ela me diz 85% de chance disso aqui ser um leão marinho. Por quê? Se olhar o mapa de saliência, será que no meio daquele ruído você consegue achar uns pixels que parecem um leão marinho? O que será que está acontecendo? Então, uma coisa legal é se experimentar, variar mais as arquiteturas, tentar olhar de novo aquela Local Response Normalization da AlexNet e ver, se eu jogar isso no ResNet, será que serve para alguma coisa? Se eu colocar um batchnorm numa VGG, o que será que acontece? Então, experimente algumas das ideias, alguém já vai ter feito antes, algumas não vão levar a nenhum lugar, mas pode ser bem legal para aprendizado e pode ser que você realmente termine descobrindo algo bem interessante. Então, valeu. Como sempre, deixe o feedback nos comentários. Tá aqui o meu contato. E créditos, novamente o template é do Slides Carnival. Revisão foi pela Beatriz Cunha, o Thiago Nepomuceno e o Thiago Preixá. Ícones pela DAR.ai e dos papers que eu citei. E a DeepMind pela inspiração do curso deles, está servindo muito de inspiração para todas essas aulas.